Fala turma, sejam bem-vindos aí mais um vídeo do canal Jogos do Domingão para poder encerrar essa semana maravilhosa. Camisa linda essa do Peru, acho que eu nunca usei essa camisa do Peru aqui em vídeos do canal. Essa camisa tem mais de 10 anos. O patch ainda é o patch da Copa do Mundo no Brasil de 2014. Depois eu conto aí uma história engraçada. Não, eu vou contar logo então, vou aproveitar. Eu comprei essa camisa numa viagem que eu fiz para Lima há mais ou menos 10 anos atrás, e eu tava com minha família, eu, minha mãe, meus irmãos, tal, dentro do carro, e aí o taxista perguntou se eu era o guia da família, tipo, dizendo que eu parecia peruano. Tá de brincadeira, né, cara? Pelo amor de Deus. Comenta aí embaixo se eu tenho cara de peruano ou não. Mas vamos lá, galera, para quem ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa o seu feedback, é muito importante para o crescimento dessa comunidade. E não esquece de enviar também para os seus amigos aí, para a gente crescer cada vez mais essa comunidade, quase 70 mil inscritos, rumo aos 100 mil. E detalhe, tem R$5 gratuito para vocês na descrição desse vídeo, para você iniciar no mercado de apostas esportivas. Sem mais demoras, sem mais conversa, vamos direto para o vídeo de análise dos jogos desse domingo. Fala turma, já estamos aqui com o jogo na tela, é o jogo do Corinthians contra Red Bull Bragantino, encontro de paulistas pelo Campeonato Brasileiro. Na classificação, o Red Bull Bragantino é o 7º colocado com 20 pontos, enquanto o Corinthians é o 15º colocado com 12 pontos. Conseguiu se afastar ali da zona de rebaixamento por um pontinho, mas ainda vive vida difícil a equipe do Corinthians, que ganhou dentro de casa para a equipe do Liverpool, que não é a da Inglaterra, é a do Uruguai, mesmo com o time reserva. Mas vamos lá. Números do Corinthians: menos de 3,5 gols nas últimas 10, ambas marcam não em 90%. Bragantino, ao contrário, marcou gol nas últimas 10, não perdeu nas últimas 5, marcou primeiro em 80%, marcou gol no primeiro tempo em 80% dos seus jogos. Over 1,5 nas últimas 10. E um detalhe aqui, no confronto entre essas duas equipes, as últimas 4 partidas entre Corinthians e Bragantino terminaram 1-0. 1-0 Bragantino dia 15 de janeiro pelo Paulista, 1-0 Corinthians dia 29 de agosto, 1-0 Corinthians dia 8 de maio, 1-0 Corinthians dia 27 de fevereiro de 2022. Os últimos 4 jogos, não ambas e menos de 2,5 gols. Para esse jogo, trabalhar under gols pode ser uma opção interessante. Você pode trabalhar aí menos de 3,5 gols no odd de 1,22 para fazer uma múltipla, ou pode trabalhar menos de 2,5 gols no odd de 1,62. Essa é a minha análise. Se você for trabalhar menos de 2,5 gols, aí a sugestão é de colocar uma unidade seca nesse jogo. Menos de 2,5 para Corinthians contra Red Bull Bragantino. Essa é a minha análise se você quiser trabalhar com uma unidade seca nesse jogo. Pedro, quero fazer múltipla, aí menos de 3,5 gols no odd aí de 1,22. Vamos ao segundo jogo do dia, é clássico no Rio de Janeiro. Botafogo, o líder da competição, jogando em casa contra a equipe do Vasco da Gama. Botafogo que perdeu o seu técnico para o futebol árabe e já começou dando errado já no jogo contra o Magallanes, o último colocado do campeonato chileno. Botafogo não saiu de um empate, tudo bem que teve um jogador expulso, etc, tal, mas vamos lá. Botafogo não perdeu nas últimas 5, marcou gol em 80% dos seus jogos. Do outro lado, joga contra o Vasco da Gama, que levou o primeiro em 90% dos seus jogos, levou o gol em 90% e não ganhou 90% dos seus jogos. O Vasco que vive um péssimo início de Brasileirão. Para esse jogo, poderia aqui trabalhar a vitória seca do Botafogo, se não fosse essa situação da perca do treinador, já que o Botafogo está com um time muito bem organizado, mas não vou trabalhar por conta disso. Eu vou criar uma aposta aqui junto com vocês, vou aqui em criar aposta, vou colocar que vai sair pelo menos um gol no primeiro tempo, total de gols, primeiro tempo mais de 0,5, e vou trabalhar aqui hipótese dupla, Botafogo ou empate. Olha aí que odd linda, deu 1,77
para o Botafogo não perder essa partida e sair pelo menos um gol no primeiro tempo. Esse gol pode ser tanto do Vasco quanto do Botafogo. Melhor que seja do Botafogo, já que a gente está no Botafogo ou empate. Então, a minha análise para Botafogo e Vasco da Gama, jogo válido pelo Brasileirão nesse domingo, é pelo menos um gol no primeiro tempo e Botafogo não perder essa partida. Botafogo ou empate. Essa é a análise para esse jogo aí do Brasileirão. Palpite gratuito na tela, é no Clássico Carioca, é o líder jogando em casa contra o Vasco, que, pelo menos até o momento, tem sido uma das piores equipes no Campeonato Brasileiro. Mas é aquela história, clássico é clássico. Justamente por ser clássico, eu não trabalhei aí a vitória seca do Botafogo, além do Botafogo ter perdido o seu técnico para o futebol árabe. Então trabalhei um pouco mais seguro, coloquei ali um Botafogo ou empate, juntamente com 0.5 HT, que é para sair pelo menos um gol na partida no primeiro tempo. Deu uma odd aí de 77% de retorno. Coloquei aqui uma unidade, minha unidade é de 1.000 para um retorno de 1.770. Essa é a minha análise, esse é o meu palpite gratuito para esse domingão de futebol nesse Clássico Carioca. Vamos agora para mais um jogo do Brasileirão Série A. Temos também clássico em Minas Gerais. Temos aí Atlético Mineiro contra o América Mineiro na classificação. O Atlético é o 10º colocado e o América é apenas o 19º colocado. Tá atrás aí, ou tá na frente aí, apenas da equipe do Coritiba, que é a lanterna, que é o lanterna aí. Detalhe, o América Mineiro, mesmo que vença essa partida, ainda assim vai permanecer na zona de rebaixamento, já que com a vitória ele iria aqui a 11 pontos e ficaria ainda atrás de Cuiabá, Corinthians e Bahia, que tem 12 pontos. Para esse jogo aqui, números do Atlético Mineiro: marcou gol nas últimas 6 partidas, não perdeu em 80% dos seus jogos, porém é um time que vem levando muitos gols, levou gols aí em 80% dos seus últimos 10 jogos, menos de 3.5 nas últimas 10, ambas marcam nas últimas 4, houve 1.5 em 80%. O América Mineiro, apesar de estar lá na zona de rebaixamento, marcou gols em 80% dos seus jogos e marcou 2 ou mais gols em 60% deles, houve 1,5 em 90%. Temos aqui padrão para gols, o mais de 1.5 gols, porém essa odd é 1,25, sinceramente não me agrada, ainda mais num clássico. Poderíamos trabalhar aqui mais de 2.5 gols a 1.85, já acho muito puxado. Então a minha melhor análise aqui para esse jogo é uma vitória do Atlético Mineiro. Além do Atlético Mineiro viver uma fase melhor do que o América Mineiro, tem uma equipe melhor. O time do Atlético Mineiro é um time muito bom, é um time que está precisando se acertar, já não foi tão bem assim na temporada passada, mas acredito aí numa vitória do Galo, jogando com o apoio da sua torcida, odd de 1.53. A minha análise para o Clássico Mineiro é uma vitória do Atlético Mineiro em casa. E vamos agora à análise de mais um jogo do Brasileirão: Atlético Paranaense em casa contra a equipe do Palmeiras. Palmeiras, que é o 4º colocado, Atlético Paranaense é o 9º colocado. Tem aí, para mim, um dos melhores jogadores brasileiros que estão surgindo, que é o Vitor Roque. Acredito até que o Vitor Roque pode ser o nosso futuro camisa 9 da seleção brasileira. Essa é uma opinião pessoal, beleza? Então vamos lá. Palmeiras contra Atlético Paranaense, é na Arena da Baixada. Os dois times jogam com campo sintético, foram aí os pioneiros dos times da Série A em colocar campo sintético, então não vai ter muita prevalência ali de porque o time joga no campo sintético, ele tem uma certa vantagem. Nesse caso não existe vantagem para nenhum dos lados, já que os dois times já são acostumados a jogar nesse tipo de campo. Para esse jogo aqui, os números do Atlético Paranaense: menos de 3.5 em 90%, over 0.5 HT em 80%, ambas marcam não em 70%. Não temos aqui muitos números do Palmeiras também. Os últimos jogos entre essas duas equipes: 3-1 Palmeiras, 2-2 na casa do Palmeiras, 1-0 Atlético Paranaense, 2-0 Atlético Paranaense. Vida difícil para o Palmeiras contra o Atlético Paranaense. Para esse jogo aqui, a minha melhor análise é ambas as equipes marcarem gol. Temos aí duas equipes ofensivas, duas equipes muito bem treinadas e, na minha opinião, duas das melhores equipes brasileiras na atualidade. Isso mesmo, eu estou colocando o Atlético Paranaense no rol de uma das melhores equipes brasileiras. O time está sempre chegando em competições
sul-americanas, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores. É um time que está sempre chegando, está sempre muito bem. É um time muito bem administrado financeiramente também, na minha visão, na minha opinião. Então, para esse jogo aqui, Atlético Paranaense e Palmeiras, a minha análise é ambas as equipes marcarem pelo menos um gol, odd de 80%, super interessante para você colocar uma unidade. E para encerrar o domingão, para encerrar a semana, temos aí Juventude contra o Vitória, temos Série B. É o meu time que eu torço aí, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou torcedor do rubro-negro baiano, eu que sou baiano de Camaçari. Não sei também se vocês conhecem. Se conhecer, comenta aqui embaixo quem é que conhece a cidade de Camaçari. Camaçari, que é reconhecida aí por ter o maior polo petroquímico da América Latina, já foi sede da maior fábrica da Ford no mundo. Isso mesmo, é Camaçari. Vamos lá, Juventude contra Vitória. Juventude marcou gols em 80%, over 2.5 nas últimas 3. Vitória, over 0.5 nas últimas 6, over 1.5 em 80% dos seus jogos. O que eu tenho percebido bastante nos jogos do Vitória é a ocorrência de muitos gols, inclusive o último jogo foi 2-1 do Vitória de virada. O Vitória é o terceiro colocado, o Juventude é o oitavo. Olha aqui, ó, o que eu tô falando. O Vitória marcou 24 gols, vou fazer junto com vocês. Marcou 24 gols e tomou 11, um total de 35 gols em apenas 14 jogos. Dá uma média aí, ó, de 2.5, isso mesmo, 2.5 gols por partida. E aqui temos a equipe do Juventude, fez 17 gols, levou 16, 33 gols em 14 jogos, vai dar uma média aí de 2.35. Ou seja, temos uma equipe com a média de 2.5 gols por partida, temos a outra equipe com a média de 2.35 gols por partida. Diante disso, a minha análise é trabalhar mercado de gols, mais de 1.5 gols com 40% de retorno, acho aí uma odd excelente. Essa é a minha análise para esse jogo de Série B de Juventude contra a Vitória. Detalhe, galera, quando você for analisar o jogo do time que você torce, tenta deixar de lado a questão emocional. Eu praticamente não opero nos jogos do Vitória. O Vitória estava na terceira divisão, agora que voltou para a segunda. Então, agora que eu estou voltando a operar mais nos jogos do Vitória. E a análise aí, fria, seca, transparente, é mercado de gols, porque as duas equipes mantêm padrão de mercado de gols. Beleza? Valeu, galera. Abração, tamo junto. E dessa forma encerramos aqui mais um vídeo de análise. Hoje analisei os jogos aí do domingão. Teve alguns jogos interessantes. Tem o Botafogo contra o Vasco, tem o jogo do Palmeiras contra o Atlético Paranaense, tem Corinthians contra Red Bull Bragantino, muita coisa interessante acontecendo aí no Brasileirão Série A. Fiz as análises, deixei aquele palpite gratuito, espero que vocês tenham curtido e eu espero vocês aqui no canal nos vídeos da semana que vem. Valeu, tamo junto, galera, abração, fiquem com Deus.